Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está auxiliando você no teu estudo, em especial numa época como essa, em que a pandemia do coronavírus obrigou as aulas presenciais a serem suspensas. E nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão de difícil resolução, que pede uma leitura bem atenta do texto para que se possa sacar o gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019. O computador, dando prioridade à busca pela própria felicidade, parou de trabalhar para os humanos. É assim que termina o conto, o dia em que o computador escreveu um conto escrito por uma inteligência artificial com a ajuda de cientistas humanos. Os cientistas selecionaram palavras e frases que seriam usadas na narrativa e definiram um roteiro geral da história que serviria como guia para a inteligência artificial. A partir daí, o computador criou o texto combinando as frases e seguindo as diretrizes que os cientistas impuseram. Os juízes não sabem quais textos são escritos por humanos e quais são feitos por computadores, o que mostra que o conto estava bem escrito. O dia só não passou para as próximas etapas porque, de acordo com os juízes, os personagens não foram bem descritos, embora o texto estivesse estruturalmente impecável. A ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade da IA para que ela se pareça cada vez mais com a humana. Simular esse tipo de resposta é difícil porque o computador precisa ter primeiro um banco de dados vasto vinculado a uma programação específica para cada tipo de projeto: escrita, pintura, música, desenho e por aí vai. O êxito e as limitações da tecnologia utilizada na composição do conto evidenciam a indistinção entre personagens produzidos por máquinas e seres humanos. B. Necessidade de reformulação da base de dados elaborada por cientista. C. Autonomia de programas computacionais no desenvolvimento ficcional. D. Diferença entre a estrutura e a criatividade da linguagem humana. E. Qualidade artística de textos produzidos por computadores. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, em que o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo para avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você se depara com uma questão como essa e começa a perceber que não é uma questão daquelas que nós já podemos sacar o gabarito na primeira leitura. Então já é desaconselhável se atribuir um nível fácil de dificuldade. E o nível médio? Eu diria que também não. Afinal de contas, existem algumas alternativas que são elimináveis sim, mas sobram mais de uma alternativa dessas que aconselham uma leitura cuidadosa do texto. Então é melhor atribuir um nível difícil para essa questão. O texto fala de uma experiência feita com inteligência artificial, em que um computador foi programado para escrever um conto. Qual foi o resultado? O computador escreveu um conto que teve uma estrutura satisfatória, mas que, por outro lado, falhou na descrição dos personagens. Será que isso aconteceria se o conto tivesse sido escrito por humanos? Não. Pelo menos foi exatamente isso que levou os juízes a não passarem para a etapa seguinte. Então, se a falha se verificou na descrição das personagens,
nós deduzimos que essa falha não aconteceu no texto escrito por humanos. No parágrafo seguinte, o que se diz é que os cientistas pretendem continuar desenvolvendo a criatividade da inteligência artificial, a IA, para que se assemelhe à criatividade humana. Então foi a criatividade que levou o texto humano a ser distinto do texto escrito por um computador. Então foi essa criatividade que interferiu na descrição dos personagens. Então o que o texto diz é que a inteligência artificial conseguiu se igualar aos humanos em termos de estrutura do texto. O mesmo não acontecendo com a criatividade. Ou, em outras palavras, o que está nessa alternativa. É possível que muitos candidatos tenham marcado a letra B, mas o grande problema é que essa alternativa é uma resposta muito em segundo plano para a pergunta do enunciado. A pergunta é: o que o texto e as limitações do uso da tecnologia utilizada na composição do conto evidenciaram? Isso que está na alternativa B é uma consequência do que está na alternativa D. Depois de ficar evidente a tal diferença entre a estrutura e a criatividade da linguagem humana, é que surge a necessidade dessa reformulação que aparece na alternativa B. As outras alternativas incorretas cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Nesse ponto, muitos de vocês vão perguntar assim: peraí, professor, mas isso que está na letra C está em desacordo com o texto? E eu respondo: sim, esse é um dos muitos motivos que eu teria para considerar essa questão de difícil resolução. Porque é necessária uma leitura muito atenta e cuidadosa para se perceber esse desacordo. O texto disse que o computador criou o texto de acordo com as diretrizes impostas pelos cientistas. Então, se os cientistas impuseram diretrizes, é contraditório se falar em autonomia dos programas computacionais para a criação de texto e, por conseguinte, para o desenvolvimento ficcional, como diz essa alternativa. Engraçado que o erro da contradição muitas vezes é fácil de se perceber, chegando às vezes até a ser chamado de absurdo, mas não é o caso dessa alternativa. A contradição da letra E também não é fácil de se perceber. A contradição está no fato de nós não podermos falar em qualidade artística nos textos produzidos por computadores pelo seguinte: a criatividade foi exatamente aquilo que os cientistas sentiram a necessidade de desenvolver na inteligência artificial. Então, se o texto produzido pecou por criatividade, logo não teve qualidade artística. Mais um motivo para considerarmos a questão difícil. E a contradição da letra A é a mais fácil de se perceber. Por acaso eu diria que é eliminável já na pré-leitura da prova. Como falar em indistinção entre os personagens produzidos pelo computador e por seres humanos, se foi exatamente essa distinção que levou os juízes a distinguirem os textos? Essa é uma questão de difícil resolução. O ideal é que o candidato faça uma leitura bem atenta do texto antes de ter certeza que sacou o gabarito. Em outras videoaulas nós comentamos questões em que a grande vantagem é do candidato que sacar primeiro o gabarito. Não é o caso dessa questão. Essa questão exige que o candidato pense muito antes de poder dizer que sacou o gabarito. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil,
quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E para todos vocês nós desejamos um feliz ano novo. Que ano complicado foi 2020. Um ano que foi interrompido pela pandemia, que obrigou todos nós a ficarmos confinados em quarentena. Quem não ficou é porque desrespeitou as regras de segurança. E o pior é pensar que esse ano tão desagradável foi também o primeiro ano da década. Então que todos nós entremos 2021 com a certeza de que toda a agonia desse confinamento possa acabar com segurança, para que possamos voltar a ter aquela vida que tínhamos, em que podíamos abraçar as pessoas tranquilamente, sem medo. Então vamos entrar o ano com a esperança que tudo mude para melhor. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e agradecemos principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.